eles ainda têm uma dependência muito grande do concreto, sabe? E essa faixa etária hoje é o que nós chamamos de nativos digitais. Esses meninos que já nasceram praticamente com o celular na mão. Só que eles enxergam o celular, o tablet, o computador como formas de entretenimento. Então, para eles, além da falta da presença esses materiais digitais, é muito difícil. Então, a despesa é muito grande, há um distanciamento em relação à participação, mas o que pode ser feito para gerar a continuidade da educação, a gente tem feito. O que é triste, né, Bruno, que a gente não pode perder de vista, é o fato de que as escolas públicas ainda estão em uma situação muito sucateada. Então, acaba que esse abismo que existe na nossa sociedade, sendo que o Brasil é o 6º país em desigualdade social no mundo, ele só se intensifica. Porque enquanto os meus alunos, que já são privilegiados por serem da rede particular, estão cada vez mais acompanhando conteúdos e criando criticidade, meninos de periferia, de situações um pouco mais precárias, continuam à mercê dos problemas que a gente sabe que existem. E que a educação, né, que é um mecanismo para essa transformação, não tenha acontecido. Com certeza, ô Luan, nos últimos 7 meses aqui no Jornal Panorama, a gente ouviu muitos profissionais da educação aqui da nossa região, né, de escolas públicas, e o relato dessa dificuldade de conseguir manter as atividades online era muito difícil por conta da falta de acesso, da falta de equipamentos. Então, realmente foi uma situação muito complicada. Mas agora sim, Luan, estamos ao vivo no Facebook do Jornal Panorama. Pessoal, vem com a gente. Eu sou o Bruno Fonseca. Hoje estou recebendo aqui o professor Luan, ele que é de Belo Horizonte, e vamos conversar aqui sobre o Dia da Consciência Negra, também aqui com o Luan, que está participando ao vivo com a gente, diretamente de Betim, né, ali na Grande BH. Luan, agora sim, boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal Panorama. Oi, Bruno. Oi, pessoal. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. Eu que agradeço. Na verdade, hoje nós estamos em um dia muito importante, né? E que, ao meu ver, não é um dia de comemoração, considerando, inclusive, o último ocorrido de ontem, né? Em que o João Alberto Silveira, de 40 anos, foi espancado até a morte no supermercado Carrefour, em Porto Alegre, em um ato esclarecidamente racista. Então, na verdade, hoje, o Dia da Consciência Negra é, na verdade, um momento para a gente entender a história minha, dos meus ancestrais e dos meus pais, a história do negro, ter empatia por essa história e, sobretudo, rever as próprias atitudes cotidianas que fazem com que o racismo se mantenha em nossa sociedade, né? Para quem não sabe, o Dia da Consciência Negra é demarcado no dia 20 de novembro, porque neste dia, segundo os historiadores, Zumbi dos Palmares, um dos grandes quilombolas que existiram no Brasil, um dos grandes responsáveis pela luta em defesa da vida dos negros, faleceu em 1695. E aí, neste dia, eu convido todos vocês, nesse nosso bate-papo, a refletir um pouco sobre a prática do racismo em nossa sociedade. Né? Antes de nós falarmos, né, essencialmente sobre as práticas, nós precisamos entender um pouquinho o que é esse racismo. Racismo, como o próprio nome já diz, essa parte que termina a palavra ismo, indica sistema. Então, o racismo é um sistema que defende a superioridade de uma raça em relação a outras. E na situação brasileira, o racismo se revela a partir do momento em que há uma supremacia dos brancos em relação a pessoas negras. Por quê? Nós vivemos um histórico de constituição do país baseado em uma política escravocrata. Então, desde quando os negros foram trazidos para o Brasil, né, pessoas africanas que dominavam reinos, reis, rainhas, príncipes, pessoas de diversas camadas sociais da África foram trazidas para o Brasil, foram escravizadas, né? E aí viviam à mercê de seus senhores. Em 1888, vocês sabem, aconteceu a abolição da escravatura.
E com a abolição da escravatura, muitos de nós pensamos, é um dia para se comemorar, porque ali o negro se tornou livre. O escravo já não estava mais dependente de seu senhor. Se enganam. Na verdade, a abolição da escravatura aconteceu no Brasil a partir de uma pressão da Inglaterra para que nós tivéssemos um outro contexto social, já que naquela época surgiam os direitos humanos, os iluminismos, as ideias esclarecidas. E ali os negros foram libertos, só que sem nenhum tipo de oportunidade. Eu gosto de brincar nessa parte, Bruno. Conhece o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Acredito que o pessoal também conhece. É basicamente o que aconteceu naquela época. Os negros foram libertos, mas sem nenhum tipo de oportunidade de trabalho, nenhum tipo de oportunidade de moradia, nenhum tipo de sustento. E essa parte, Luan, que você está falando, é a que gera o preconceito que temos hoje, principalmente depois, naquele período ali na virada do século? Exato, porque aí quando a gente chega num processo de Primeira República, né, em que o Brasil, ao invés de colocar os negros como mão de obra e gerar ali renda e emprego, ele convida imigrantes para virem ao Brasil e esses negros ex-escravizados, inclusive, chegam aí a voltar para seus senhores. Então, o que acontece? Uma pessoa que não tem oportunidade, ela precisa viver sempre à mercê de um outro que tem. Então, as pessoas negras ali, muitas voltaram para os seus senhores, outras foram morar nas encostas das cidades, é o processo da favelização. E aí é que a gente tem que pensar, nessa história toda, onde estão os negros? Se você vai ao médico, será que dentro de um consultório, a maioria dos médicos são negros ou brancos? Se vai a um tribunal, quem é o juiz? Quando se vê pessoas que estão em cargos de prestígio, elas são brancas ou negras? Por quê? Porque o Brasil, na verdade, o racismo no Brasil é um problema de estrutura. Se ele vem desde a época que o negro foi liberto, aliás, antes disso, mas se consolida quando o negro foi liberto, significa que no Brasil não foram criadas estruturas para que o negro se encaixasse, porque ele não teve nenhum tipo de oportunidade. Então, Bruno, o que eu acho que a gente tem que refletir aqui é que o racismo, na verdade, ele está ligado à desigualdade nas oportunidades. A gente só pode falar do racismo ser um problema porque, além da gente pensar onde estão as pessoas negras, há uma defasagem salarial em que pessoas brancas continuam ganhando mais que as negras. Os postos de trabalho de prestígio também são ocupados por pessoas brancas, em sua maioria. As universidades, as melhores escolas são majoritariamente brancas. A elite brasileira é, em sua maioria, branca. Tanto que 78% dos negros no Brasil hoje estão entre os mais pobres, apenas 25% entre os mais ricos. Então a gente percebe que esse processo de desigualdade nas oportunidades, ele é contínuo. Então cabe a nós, diariamente, repensar um pouco as nossas práticas. Ô Bruno, eu queria também comentar um negócio aqui dentro disso, antes de começar a falar sobre as práticas essencialmente antirracistas, sobre o seguinte. Um dos fundadores da USP no Brasil, Perúcio Bariano, uma vez fez uma pesquisa. E aí, a pesquisa consistia em duas perguntas. A primeira era, há racismo no Brasil? E aí a grande maioria responde o quê? Que não, né? Que há. Olha só que curioso, que existe. Aí ele perguntava para esses entrevistados, você se considera uma pessoa racista? E todos responderam, não. Então, onde é que está o problema que faz com que o racismo continue no Brasil? Essa falta de oportunidade ela é intensificada a partir do momento que as pessoas não refletem sobre as próprias práticas racistas que elas cometem. Sabe? Então, eu acho que é interessante a gente sempre pensar um pouquinho sobre como ser, de fato, antirracista. Existe uma filósofa e estudiosa estadunidense, Angela Davis, que ela diz, não basta ser contra o racismo, é importante ser antirracista. Então, para que haja uma mudança social,
a gente precisa começar a debater, a questionar atos racistas, a defender políticas reparatórias. Você acompanhou, Bruno, por exemplo, o que houve agora com o programa de trainee da Magazine Luiza? Uhum. Né? A Maria Luísa Trajano foi completamente bombardeada por ter criado um programa de trainee para negros, né? O que seria ali uma cota empresarial para negros. Só que aí é que a gente tem que pensar, essa prática ela tem que ser apoiada. Porque se os negros não têm oportunidade de ensino, se os negros estão, em sua grande maioria, em situação de periferia e defasagem, devem ser criadas políticas reparatórias para que esses negros consigam ascender em sociedade. E o mais importante nisso, Luan, é de também dos altos cargos da empresa, né? Porque no caso especificamente desse programa da Magazine Luiza, foi porque eles observaram que não tinha pessoas negras, pessoas pretas no alto comando da empresa. Então, foi justamente olhando para isso. E você também comentou uma fala interessante, essa questão das pessoas, né, da percepção do racismo. Ou seja, no Brasil as pessoas, então, reconhecem que existe o racismo, mas elas não se enxergam como racista. É isso, né? Exato. E aí aqui está o grande X da questão, como eu estou comentando contigo, que a gente precisa de rever as práticas, né, que fazem com que esse racismo continue. Porque, Bruno, eu não sei se você já passou por essa situação, e não é motivo de vergonha alguma, né, porque a sociedade que eu disse aqui é estruturada para não encaixar o negro dentro dos seus estratos. Olhar para um negro na rua, e se aquele negro está com uma bermuda tectel, com um corte diferente, com uma blusa de time, automaticamente você pode perceber as pessoas acuadas. Porque aquele negro, para as pessoas, configura-se enquanto um bandido, como algum detrator da lei. Né? A presença de negros em espaços pode ser motivo de afastamento. Não vou sentar ali por esse motivo. Mas, na verdade, é porque, às vezes, é uma pessoa negra que está naquele assento do lado. E eu, Bruno, até falando um pouco de mim, eu acho que isso é importante, né? Eu sou estatísticas. Porque se a gente for parar para olhar hoje, os negros, em geral, principalmente os homens negros nesse processo, enfrentam uma série de estruturas em que eles não são encaixados, mas existem outras em que eles se encaixam. 67% dos encarcerados, por exemplo, são afrodescendentes, segundo o Departamento Penitenciário Nacional. 77% dos mortos no país são jovens negros, de 15 a 29 anos. Então, eu sou exceção das estatísticas, porque eu venho de um meio em que a minha mãe é uma mulher branca, a família materna da minha mãe é uma mulher, são de mulheres brancas. Automaticamente, naquele contexto, todas elas têm formação universitária. Então, eu estudei em colégios particulares, eu estive dentro das universidades privilegiadas, mas, ainda assim, ainda estando nesse lugar que é a exceção das estatísticas em um lugar privilegiado, eu só era reconhecido pela minha cor e pelos meus traços. O negrinho, o pretinho, o cabelo de bombril, o careca. E aí vão se constituindo alguns estereótipos em torno de mim que são extremamente discriminatórios. Porque eu, enquanto negro, tenho que gostar de samba, eu, enquanto negro, tenho que ser um símbolo sexual, né? Então, existem muitos estigmas por trás da fala e do olhar das pessoas que fazem com que a discriminação racial se intensifique. Sabe, Bruno? Uhum. Você acha, Luan, que o Brasil está evoluindo, de certa forma, nos últimos anos em relação a isso, pegando um histórico maior, os últimos 20 anos, só de ter esse tipo de discussão, já é um avanço, se pensar que no passado muito pouco se conversava sobre esses temas que a gente está conversando hoje aqui no programa, por exemplo? Olha, Bruno, eu vou ser muito sincero contigo. Eu acho que todo avanço,
ele deve ser entendido como tal. Então, a discussão sobre esse assunto, a conscientização, o fato de nós estarmos aqui agora, como eu falei com você hoje mais cedo, antes da live no Facebook, trocando informações, ao invés de estar só passando na tela, dando likes e compartilhando fotos, demonstra, de fato, um avanço. Mas a gente pensar em um macro, em um contexto maior, que ainda é muito atrasado e discriminatório. Por exemplo, o que aconteceu ontem, Bruno, ainda que se tenham tantas discussões, ainda que tenha acontecido o que ocorreu com o George Floyd, existe um homem que, por uma suspeita de sinalização agressiva, é atacado por seguranças e é espancado até a morte. Ainda que nós estejamos aqui discutindo a apreciação e o olhar em relação ao homem negro, a mulher negra, que passa, que está próximo do outro, ou que vai passar por uma entrevista de emprego, a essas pessoas, nós ainda precisamos nos provar 2 vezes mais. Porque existe um cerne na mentalidade da sociedade que alimenta todo esse processo, entende? Então eu acho, Bruno, que a gente já passou por um avanço na mentalidade. Eu acho que existe sim uma crítica, uma voz que ecoa, mas não vejo tantos impactos positivos que de fato transformem a nossa sociedade. Sabe? Perfeito. Vou dar um alô rapidinho para o pessoal que está assistindo a gente lá no Facebook, o Roberto Maciel, a Fabiana Aparecido, o Vanderlei Costa, obrigado pela participação. Também a Maurina Rocha Mendes, de Aparecida, São Paulo, obrigado pela participação. A nossa diretora-presidente, a Carla Danitza Velasquez, falou que maravilhoso ouvir esse bate-papo. Obrigado, professor Luan. A mensagem aqui da Carla para você. Eu que agradeço. Também, aliás, o Vanderlei Costa daqui, de Baipendi, sede do Jornal Panorama. E o Carlos Mendes, ele que é enfermeiro de Virgínia, mas que trabalha em São Paulo, fez uma pergunta aqui para você, Luan. Qual foi a maior dificuldade com preconceito que você já teve? Ótimo. É uma ótima pergunta. Na verdade, como eu disse para vocês, a gente não pode esquecer que o racismo ele se dá de diversas formas, e aí a gente fala de um racismo estrutural, né, que é esse racismo que está na estrutura da sociedade, que coloca os negros à mercê, um racismo institucional, em que as instituições sempre colocam o negro como culpado, então nas ações policiais, nesses ataques que nós vemos às periferias, que sempre são mortas pessoas negras, e existe o racismo interpessoal, que é esse racismo recreativo, da piada. E eu acho que esse é o principal aspecto que me fez passar atos racistas de impacto em relação a crer na minha autoestima, na minha própria potência, nas possibilidades que eu pude alcançar. Durante a minha vida inteira, eu sempre fui visto, como eu falei, pelo que eu representava. Então, um dos atos que eu lembro, assim, até dentro da escola, porque eu estudava em lugares privilegiados, né, como um colégio particular, porque eu sempre estudei em escolas particulares. Ao entrar neste espaço, os olhares e os afastamentos e as exclusões que aconteciam a partir disso. E aí, piadas em relação àquela ideia de macaquinho, sabe? Aquela ideia do cabelo bombril, aquela ideia... em uma brincadeira de escola, aquela coisa dos meninos, né, num período restart, que colocava o cabelo pro lado, assim, porque eu estou com 23 anos. Né? Então a minha adolescência não é tão antiga assim. Então os colegas todos jogando o cabelo pro lado, e aí eu virei motivo de chacota, porque o meu cabelo, além de ele não existir, porque eu era careca, né? Já que se constitui essa ideia de que o cabelo crespo é muito difícil de tratar, dá muito trabalho, o Luan não pode, porque o cabelo dele, se crescesse, ia ser bombril. Então, eu acho que o principal impacto surgiu para mim nesse racismo recreativo e que acomete muitas pessoas negras, né? Eu até expondo a minha fala para a gente entender um pouquinho o impacto, por exemplo, dessas falas de preto, se não caga na entrada, caga na saída. Preto correndo é ladrão, branco correndo é atleta, né? A ideia de preto macaco mesmo, porque todas essas piadas alimentam
esse sistema, como eu disse no início da live, que cria uma hegemonia, uma supremacia do branco em relação ao negro. E parem para pensar, pessoal, raciocinem comigo. Colocar o preto como macaco e isso se transformar numa brincadeirinha, ah, meu macaquinho, você é meu brother, o burilão. É um processo de animalização do preto, como se ele não tivesse racionalidade. É uma brincadeira, sabe, que sou como suave, como tranquila, porque eu tenho até amigos negros que suportam isso, que não acham isso ruim, mas temos de entender que a partir do momento que a gente reproduz isso, a gente reproduz isso em prol de uma classe, em um grupo muito maior que já é renegado todos os dias. Então, eu acho que esse foi o principal impacto na minha vida, assim, em processos de autoestima, de olhar para mim e ser capaz numa sociedade que todos os dias insiste em matar a mim e os meus. Eu acho até interessante essa fala sua da questão da autoestima. A gente até conversou aqui no Jornal Panorama na semana passada com a Amanda, ela que é de São Lourenço, ela foi eleita ano passado Miss Fotogenia pelo Jornal Panorama no concurso que a gente teve aqui lá em Virgínia, né, o concurso de Miss, e ela falou justamente sobre essa questão do cabelo, né? Porque na infância dela, ela chegou a alisar o cabelo, não assumiu, como você diz, o cabelo crespo. E isso, com o passar dos anos, ela foi entendendo que a realidade, né, entendendo que não tem aquela opinião de que não é bonito, não é feio, e ela foi se libertando daquilo, e o cabelo foi, de certa forma, uma liberdade para ela. Isso é muito claro nas mulheres. Esse debate nos homens também está claro, essa questão do cabelo nos homens, que a gente vê muitos homens negros, pretos, com o cabelo raspado, como você disse no início da sua fala. Né? Você acha que ainda precisa evoluir nos homens também para chegar nessa posição que as mulheres, por exemplo, já estão chegando, acho que mais rápido? Quando a gente fala sobre essas questões de autoestima atreladas ao racismo, a gente não pode tratar tanto a partir desse viés de evolução de si, sabe? Porque é um processo muito individual. Vou te explicar o que eu estou dizendo e explicar para todos que aqui me escutam, me veem aí. A partir do momento em que a sua beleza é taxada como feia, como horrenda, como distante, que o seu cabelo é tratado como lã de aço, que a sua estética, o seu nariz, o seu olhar são sempre mal vistos pelo outro, individualmente, eu enquanto homem negro, as mulheres negras também, as pessoas negras em geral, precisam batalhar sozinhas para conseguir se ver e superar essa lógica de opressão. Então, a gente não pode tratar necessariamente de, a partir do momento em que as grandes empresas, Salon Online, dentre outras, criam produtos para cachos e crespos, isso vai proporcionar o empoderamento das pessoas negras para poderem utilizar, sabe, o crespo, o cacheado. Porque ser negro dentro de uma sociedade é você se descobrir negro. E aí é que tá, Bruno, a sua pergunta, por isso que eu tô te falando que é um processo individual. Porque eu mesmo neguei isso para mim durante muitos anos. A gente nega pra gente mesmo essa condição de ser negro, de ser comparado a macaco, de correr o risco de ser retalhado, de ter a cara sempre zoada. Então, é algo que eu te falo que é muito individual e uma atenção especial, já que muitas pessoas, ainda que se tenha essa evolução, continuam raspando o cabelo, muitas pessoas ainda continuam alisando o cabelo, sabe? Então é muito importante a gente entender isso. Nós não podemos falar essencialmente de uma evolução que vai fazer com que os homens deixem o cabelo crescer, mas sim de um processo individual constante que essas pessoas precisam de realizar todos os dias para se olhar no espelho, para reconhecer a sua própria beleza e aí sim deixar o crespo aflorar. E eu acho importante fazer só mais um adendo, Bruno. Eu falo bastante com português. Só um adendo. Não é que com a efervescência do movimento negro, o aumento desses debates, todas as pessoas negras precisem assumir o crespo e o cacheado.
sabe? Todas as pessoas negras precisam parar de alisar cabelo. Não é assim. Eu acho que a luta para que ela seja inclusiva e, de fato, respeitosa a todos esses processos individuais deve considerar a particularidade de cada um. Se eu tenho uma pessoa negra, seja ela homem, seja ela mulher, que quer continuar com o cabelo alisado, nem eu, dentro do movimento negro, tenho o poder de apontar o dedo para ela, porque ela já se aponta o dedo todos os dias, sabe? Então, eu acho que sim, existe um caminho em que a gente percebe as pessoas cada vez mais se descobrindo enquanto negras e possíveis dentro de uma sociedade, né? Mas não necessariamente isso vai partir do outro, sabe? Uhum. É muito como as pessoas se sentem confortáveis em relação a elas mesmas. Porque ainda que eu tenha meu cabelo crespo, Bruno, ainda que tenha essa aceitação, ainda vai ter aquele que vai me parar na rua e vai falar assim, nossa, mas seu cabelo é difícil de tratar, né? Nossa, mas seu cabelo hoje tá muito rebelde. Nossa, mas o seu cabelo parece ser tão duro, sabe? Ainda que eu tenha aflorado isso em mim, eu ainda vou enfrentar olhares preconceituosos. Então, é bem importante essa sua fala, Luan. Aliás, foi até a mesma ressalva que a Amanda fez na semana passada. No caso, ela falava dela, a posição dela individual, mas que ela não via problema se outras pessoas escolhessem uma outra forma de ter o seu cabelo. Acho que é a liberdade individual de cada um, né? No caso dela, foi uma libertação, mas nem todo mundo vai ter uma visão parecida com a dela. Mas eu quero falar também com você, Luan, de educação. Você, como disse anteriormente, é professor, né? E a chave disso tudo, tudo que a gente está falando no programa de hoje, passa muito por uma educação de qualidade. Claro que não vai ser só isso, mas é também uma forma de inserir todas as pessoas na sociedade, uma educação mais inclusiva. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Olha, o Bruno, eu até já queria comentar um pouco sobre isso. Depois eu acho que é importante até voltar nas discussões sobre as práticas antirracistas, mas eu queria falar um pouquinho sobre educação, porque esse é meu grande pilar de vida, sabe? Eu costumo dizer que a educação é o meu norte, o meu principal instrumento de luta, porque é dentro de sala de aula que eu consigo debater com os meus alunos e fazer com que ali eu possa mediar um caminho para a criticidade, para um olhar em prol de uma sociedade transformada. E a educação, como a gente bem sabe, enfrenta diversos desmontes. Nós tivemos aí diversas PECs que cortaram recursos da educação. A própria Universidade Federal de Minas Gerais, com um dos últimos cortes, está em uma situação de calamidade. Então, a gente precisa entender que a educação não é prioridade no contexto em que nós vivemos, exatamente porque ela vai aflorar nas pessoas a crítica. E aí, essas pessoas vão começar a questionar todo esse sistema corrupto, todo esse sistema racista, todo esse sistema machista, todo esse sistema elitista que a gente vive. Então, na verdade, é como eu gosto, uma colega minha betinense, Camila Mello, ela é advogada e ela diz que a desigualdade e o desmonte da educação não são coisas ao léu, são opções políticas. Então, nós temos que a educação hoje está em um grande desmonte por uma opção para que os alunos, esse futuro que nos espera, não garantam. E aí, dando a relação, né, antirracista e educação, eu sigo um pilar que eu gosto bastante, que eu discuto muito com os meus colegas docentes, que é a educação antirracista, né? Bruno, vou te fazer uma pergunta. Enquanto você estava na escola, foi discutido com você acerca de escritores negros, histórico de bibliografias negras, personagens negros, expressões emprestadas pelos africanos à língua portuguesa? É muito pouco, né, Luan? Quase não tem. Inclusive, os poucos que são passados, muitas vezes a gente nem sabe que são pessoas negras, né? Como Machado de Assis, por exemplo. Exato. Era esse o assunto que eu ia te falar. Na verdade, você leu escritores negros, só foi negado a você que o Machado de Assis, Lima Barreto,
eram homens negros. E aí é o que a gente tem que pensar hoje. Muitas vezes, nas escolas, o que acontece? As frentes, né, de gestão pensam que o bullying, o racismo que acontece, é bullying, aí generaliza. Os protagonistas nas escolas são sempre os alunos brancos, né? As conversas, os textos, os debates, as vozes que estão dentro do muro da escola ainda são muito brancas. Então, o que é a educação antirracista? A educação antirracista é o processo de se inserir dentro dos conteúdos, dentro das práticas escolares em geral, uma noção de vivência negra, sabe? E não é assim, uma parcela de discussão que tem que ser sobre negros, não. Mas entender o negro não como parte, mas como um todo que está inserido naquele processo. Então eu, por exemplo, dentro das minhas aulas, neste ano, após a morte de George Floyd, né, que houve toda uma mobilização mundial e que a gente, infelizmente, enquanto brasileiros, precisou olhar para fora para depois relembrar dos vários casos. E aí, logo em seguida, o pequeno Miguel faleceu em uma situação de pandemia por descuido da chefe da mãe. E aí eu conversava com os meus alunos sobre escritoras negras. E aí, dentre elas, temos várias, como Conceição Evaristo, né, Carolina Maria de Jesus, o próprio Lima Barreto, Cruz e Souza, dentre outros. A descoberta daquelas literaturas fizeram com que os meus alunos conseguissem deslocar do lugar de privilégio branco para outros espaços. Então, o legal, e de trabalhando, puxando sardinha para minhas disciplinas, claro, o legal de se trabalhar com uma educação antirracista, com uma literatura produzida por escritores negros, com discussões que coloquem as vozes dos negros dentro de sala de aula, é fazer com que haja esse deslocamento e tirar a questão de ser contrário ao racismo da fala, da questão apenas do discurso, sabe? E fazer com que o antirracismo, de fato, aconteça. Após esses debates, por exemplo, eu conversava com os meus alunos sobre o que é antirracismo. E aí falava com eles sobre a importância de seguir pessoas negras, ouvir pessoas negras, comprar produtos de pessoas negras, assistir a filmes e séries de diretores negros e protagonistas negros. Sabe? Todas essas práticas vão revertendo a lógica embranquecedora da nossa sociedade e, com certeza, tudo parte da educação. Sabe, Bruno? Eu queria fazer um adendo, se possível, só para contar para você sobre a realidade da educação pública brasileira e onde estão os negros dentro dessa educação pública, né? De acordo com Todos pela Educação, 74% dos jovens que concluem o ensino médio com 19 anos são brancos, 53,9% negros. Quando a gente pega o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, em aspectos da prova de matemática, menos de 10% daqueles que conseguem um bom rendimento são pessoas negras. E aí, o que me faz refletir sempre sobre a importância de nós também pensarmos nesse racismo que está nas estruturas. Hoje, o maior índice de evasão escolar é de crianças, jovens e adolescentes negros, seja para complementar renda em casa, seja por causa do tráfico, seja por causa da repetência, porque imagina só, você morar em uma situação periférica com 5 a 8 a 10 pessoas dentro de casa, e aí no mesmo cômodo tem 4 pessoas, aí o vizinho do lado tem música, aí dentro de uma viela, automaticamente você não consegue estudar nem criar interesse pelos estudos. Então, assim, a educação antirracista também não só consiste em rever o currículo, mas rever a presença, a existência de pessoas negras dentro do espaço escolar e a viabilização de meios para que elas estejam. Perfeito. Vou mandar um abraço aqui para o pessoal que está participando com a gente também pelo Instagram, o João, o Felipe, também a Danitza Velasquez, né, a nossa filha da nossa Carla, diretora e presidente do Jornal Panorama. Também a Bianca falou, vidas negras importam, estou amando o Luan, participando com a gente, obrigado pela participação. Também a Paloma entrou com a gente aqui, a Ana, a Aninha, o Guilherme, obrigado pessoal que está nos acompanhando aqui no Jornal
Panorama também lá pelo Facebook, o José Márcio, ele é de Baipendi também nos assistindo. Obrigado a todo mundo que está acompanhando aí. Vou agradecer também, Luan, o pessoal que assiste offline nosso programa e que escuta pelo Panorama Podcast. Lá no Spotify, esse programa também vai estar disponível lá. Então já aproveito e mando um abraço para todo mundo que está ouvindo offline o nosso programa. Sempre a galera está assistindo com muita frequência, então eu agradeço muito aí quem está acompanhando os nossos programas. Ô Luan, a gente está caminhando já para o fim do nosso programa. Daqui a pouquinho, essa discussão sobre o Dia da Consciência Negra também vai continuar aqui no Jornal Panorama. A gente vai receber a psicóloga Monique, que vai conversar com a Priscila Silva daqui a pouquinho, a partir de 3h30. Então já deixo o convite também para o pessoal que está acompanhando a conversa com o Luan, também acompanhar aí o bate-papo com a psicóloga Monique daqui a pouquinho também aqui no Jornal Panorama. Luan, queria muito te agradecer pela sua participação aqui, que você deixasse uma mensagem final para todo mundo que está nos ouvindo. Eu que agradeço. Nossa, eu estou muito feliz. Na verdade, confesso que fiquei um pouco nervoso. É a primeira live, primeiro possível podcast, enfim, que eu participo. Mas, na verdade, o que eu queria deixar como mensagem final é a mesma coisa que eu disse no início. Hoje é um dia em que nós lembramos da memória de Zumbi dos Palmares. Então, que nós possamos realizar atitudes práticas que sejam também quilombolas, para valorizar as vidas negras e fazer com que todos esses processos de afastamento, de rebaixamento, de discriminação sejam atenuados. Então, debatam sobre a causa. Se virem pessoas realizando a reprodução de piadas, questionem. Se virem olhares discriminatórios, questionem, defendam políticas reparatórias. Como nós falamos do programa de trainee, a mesma coisa para as cotas, que sempre foram criadas em prol de ajustar essa desigualdade de oportunidades que pessoas negras têm em relação a brancas. Sigam pessoas negras, ouçam pessoas negras, consumam produtos de pessoas negras, assistam a filmes, assistam a produções de pessoas negras, valorizem o que nós produzimos e a nossa existência, sobretudo. Eu acho que é assim que a gente consegue garantir um antirracismo efetivo que consiga rever essas estruturas que tanto insistem em nos matar. Um abraço, Bruno, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Luan. E mais uma vez, reforçar o convite, daqui a pouquinho a Priscila Silva vai conversar com a Monique a partir de 3h30 da tarde. Daqui a pouquinho, daqui 15 minutinhos, a conversa com a Priscila Silva, dando continuidade aí sobre a nossa programação. E lembrando, a gente também conversou com muitas pessoas negras também nos últimos meses, então os programas estão todos disponíveis lá no nosso canal no Spotify. Mais especificamente, nas últimas 2 semanas, várias pessoas deram visões diferentes aqui no Jornal Panorama. Isso é muito importante para toda a nossa região debater e principalmente escutar. Eu acho que falta muito das pessoas escutarem. E o Jornal Panorama está levando essa oportunidade para todo mundo, inclusive para a gente poder escutar um pouco mais sobre diferentes realidades. Obrigado, Luan. Até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí então, pessoal, o Luan, ele que é professor de Belo Horizonte, participou aqui com a gente ao vivo no Jornal Panorama. A gente agradece todo mundo que está nos assistindo. Hoje, né, o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Ontem, né, a gente teve aquele caso que comentamos no início do programa, né, do João Alberto, que acabou sendo assassinado num supermercado no Rio Grande do Sul. A matéria, inclusive, já está disponível lá no nosso site, o jornalpanoramaminas.com.br. Então, você também, se tem interesse, pode acessar aí o nosso site. Pessoal, você que está no Facebook, grande abraço para você do Facebook e para você do YouTube. Grande abraço, tchau, tchau. Para você que segue com a gente no Instagram, também no Spotify, muito obrigado pela audiência. Lembrando, sempre que os nossos programas acontecem ao vivo no Facebook, no YouTube do Jornal Panorama, e claro, em áudio o programa também pelo Spotify. É muito importante que você acesse aí no Spotify. É só você procurar para escutar o nosso programa, para escutar o nosso Panorama Podcast. Eu, Bruno Fonseca, fico por aqui então, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. E daqui a pouquinho, 3h30, tem a Priscila Silva com a Monique.